Olá a todos, nós vamos dar início ao nosso 10º podcast do curso de Farmacologia da Unicristos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fármacos hipoglicemiantes. Inicialmente, para que a gente possa entender o funcionamento desses fármacos, a gente precisa entender conceitos sobre diabetes e como é que funciona o mecanismo de ação da insulina. Então, o diabetes mellitus é uma doença de natureza crônica que resulta de uma perturbação no metabolismo dos carboidratos. E isso ocorre em virtude de a insulina não exercer os seus efeitos metabólicos como devido. E aí, essa diabetes ela se caracteriza pela insuficiência total ou parcial da insulina, ou pela falta de resposta ou a resposta inadequada dos tecidos periféricos à ação da insulina existente, certo? Esses tecidos periféricos eles não vão estar respondendo da maneira que é para ser quanto à insulina. Então, o metabolismo do corpo vai funcionar como se estivesse em jejum. Vai ser um eterno jejum para aquela pessoa. E aí vai ter níveis elevados de glicose no sangue, podendo causar uma hiperglicemia. Nós temos dois tipos de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, ela é insulino dependente. E a tipo 2, ela não é insulino dependente, então ela precisa de fármacos hipoglicemiantes e outras ações, como exercícios físicos, adequação de dieta, outros artifícios que podem ser considerados para o tratamento. Tá, então a gente falou de insulina, né, relacionado à insuficiência de ação dela ou da resposta, uma resposta inadequada dos tecidos com essa insulina, mas como essa insulina, o que ela representa, como é que ela funciona. Inicialmente a gente precisa saber sobre o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista, responsável por liberar algumas enzimas que são digestivas. E os ácidos pancreáticos que estão presentes nesse pâncreas vão produzir as enzimas pancreáticas e essas ficam associadas ao duodeno e a partir daí promovem uma digestão de proteínas, lipídios e carboidratos. Além dessa função digestiva, o pâncreas ele também possui uma função de glândula endócrina e aí ele vai produzir hormônios nas ilhotas de Langerhans. Certo? E nessas ilhotas tem vários tipos celulares. Tem células delta, que vão ser responsáveis pela síntese de somatostatina, células alfa, que vão ser responsáveis pela síntese de glucagon, e células beta, que vão ser as responsáveis pela a produção, né, o estímulo de insulina. Após a alimentação, né, quando a glicose começa a chegar no nosso corpo, a glicose ela fica em abundância no lado de fora da célula beta. Fica na corrente sanguínea, né? Sendo necessário que os transportadores de glicose, que são chamados de GLUT2, que estão presentes nas células beta, né? Na parede dessas células, é necessário que esses transportadores de glicose se ativem e permitam a ação da entrada da glicose para dentro da célula beta. Esses transportadores eles estão presentes na membrana plasmática das células beta, certo? Então, após ser ativado, eles vão permitir essa entrada da glicose, para que a partir daí comece um processo de estimulação para a liberação de insulina. A glicose entra na célula beta e a partir daí ela é metabolizada pela via glicolítica, pelo ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. E a partir daí há uma geração de ATP. As células elas vão utilizar a glicose para extrair energia por ATP, certo? Então vai utilizar desse artifício para a produção do ATP. O ATP, o que ele vai fazer ali naquela célula beta? O ATP ele vai bloquear os transportadores iônicos de potássio. Tem um canal de potássio
lá nessas células e o ATP ele vai bloquear esse canal iônico. Dentro dessa célula está lotado de potássio e esse potássio ele precisa sair. E por onde é que ele vai sair? Justamente por esses transportadores iônicos de potássio. Então, se ele está bloqueado, o que é que vai acontecer com o potássio? Ele vai ficar em excesso dentro das células beta. Vai ficar retido lá. Então, a partir daí, vai acontecer uma despolarização da membrana, fazendo que abra outro canal iônico nas células beta, que são os canais iônicos de cálcio. O cálcio ele vai conseguir entrar na célula e vai conseguir ser responsável pela degranulação das células beta. Né? O que é essa degranulação? Ele vai fazer com que as vesículas que estão dentro dessa célula beta e estão repletas de insulina por dentro, vão conseguir fazer com que elas liberem a insulina. Então, a insulina ela vai se ligar em seu receptor. A partir daí vai fosforilar substratos. A partir daí vai ativar os transportadores GLUT4. E, enfim, a insulina ela vai chegar nas células do tecido, de tecidos insulino dependentes, certo? Os transportadores, eles vão para a superfície celular, conseguindo captar a glicose. Então, essa insulina, ela vai, a partir do momento que as vesículas são rompidas, ela vai se encaminhar para células de tecidos que dependem dessa insulina. E aí ela vai contribuir como para que essa insulina chegue? Justamente nisso, se ligando a um receptor e ativando transportadores do tipo GLUT4. E a partir daí consegue-se captar a glicose. Os tecidos insulino dependentes são aqueles que vão depender da ação da insulina para receber a glicose, certo? Que é o que a gente acabou de falar. E quais são esses tecidos insulino dependentes? Nós temos o tecido adiposo, que é aquele que vai armazenar em forma de lipídio, e nós temos o tecido muscular, que ele precisa da glicose para ativar a sua atividade muscular, que requer muito esforço, né? Muito gasto de energia. Qual é a relação da insulina com esses tecidos? A insulina no tecido adiposo, ela faz com que aumente a entrada de glicose, aumente a lipogênese, né, que essa reserva que vai acontecer nesse tecido adiposo, e vai diminuir a lipólise, fazendo com que gere um controle na glicemia. Porque se eu não quebro mais os lipídios, eu não estou proporcionando mais a produção de glicose para aquele organismo, certo? Eu estou estimulando aqui o armazenamento dessa glicose. A insulina no tecido muscular, ela faz com que aumente a entrada de glicose para esse tecido, faça a síntese de glicogênio, que é um local de armazenamento também de glicose, de energia, para quando o corpo precisar dessa reserva energética, e vai ajudar na síntese de proteína, vai aumentar a síntese de proteína. A insulina no fígado, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a gliconeogênese, né? Que é a síntese novamente de glicose, vai aumentar a síntese de glicogênio, que já é a estimulação do armazenamento da glicose. E vai estimular também a aumentar a lipogênese. Então, a insulina no fígado, ela vai estimular reservas energéticas. E não quebra de reserva para acontecer a liberação de glicose. E a partir daí ocorre uma redução da glicemia no sangue. E aí, como é que a gente falou inicialmente? Que tem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 são aqueles que são insulino dependentes, certo? Então, é causado por uma destruição das células beta-pancreáticas, que são produtoras da insulina, das ilhotas de Langerhans. E essas células, como a gente viu, são as
essenciais para a produção dessa insulina. Essa insulina que vai ser de extrema importância para levar a glicose para os tecidos que são necessários, certo? Então, essa diabetes tipo 1, ela vai ocasionar o acúmulo da glicose, porque essa glicose não vai ter um fim. Ela vai estimular a síntese de ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão ser transformados em corpos cetônicos. Vai aumentar a quantidade do VLDL, que é aquela lipoproteína que a gente viu na aula de dislipidemia, certo? E vai aumentar os índices de triglicerídeos também. Essa diabetes tipo 1, ela vai ocasionar uma diminuição do peso do paciente. Vai ocasionar também uma quebra da proteína muscular. E tudo isso é porque ela produz autoanticorpos, o corpo mesmo daquele paciente produz autoanticorpos que vão degradar a insulina. Na diabetes tipo 2, como é que ocorre? É causado por uma resistência periférica à ação da insulina. Secreção é prejudicada de insulina e há uma produção aumentada de glicose no fígado. Então, vai haver uma incapacidade das células de produzir quantidades apropriadas de insulina, né, gerando uma resistência à insulina. A insulina ela não consegue agir nos tecidos insulino-dependentes, que são aqueles que a gente viu, o tecido adiposo e o tecido muscular. A insulina, ela sintetiza o glicogênio, certo? Nesses casos da diabetes tipo 2. E aí aumenta o índice de gordura, aumenta VLDL, aumenta o triacilglicerol, certo? Então, há uma série de coisas que vão desencadeando a partir dessa diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, como a gente falou, eles são insulino dependentes. Então, eles dependem da insulina para o tratamento. No caso da diabetes tipo 1, precisam da insulina para tratamento. Já a diabetes tipo 2, tem uma sequência de tratamento, né? De acordo com a necessidade do paciente. Eles precisam da atuação dos fármacos hipoglicemiantes. Então, os fármacos hipoglicemiantes são aqueles que vão ajudar no tratamento da diabetes tipo 2, certo? Então, a primeira coisa que se faz, no caso desse tipo de diabetes, é associar a dieta mais exercícios físicos. Caso isso passe a não surgir mais efeito, opta-se por utilizar hipoglicemiantes em uma monoterapia, né, que é a utilização de apenas um fármaco. Caso ele passe a demonstrar já resistência em relação com essa monoterapia, utiliza-se combinações de hipoglicemiantes. E caso haja resistência também a essas combinações, associa-se esses hipoglicemiantes à insulina, certo? Os fármacos hipoglicemiantes, eles têm uma ação dependente da integridade das células beta do pâncreas, certo? E existem alguns tipos desse fármaco, como as sulfonilureias, as biguanidas, os derivados de ácido benzoico, a tiazolidinonas e os inibidores do alfa-glicosidase, certo? E hoje a gente vai falar de os dois primeiros que a gente mencionou aqui. No caso das sulfonilureias, elas estimulam as células beta a produzirem mais insulina. É subdividida em 2 gerações, mudando dessas gerações apenas o risco, né, a potência para causar uma hipoglicemia, como por exemplo os de segunda geração, que vão de 75 a 350 vezes a potência da tobutamida, que é um fármaco hipoglicemiante de primeira geração. Então, os de segunda geração têm bem mais potência do que os de primeira geração, certo? As sulfonilureias vão fazer a mesma coisa que o ATP faz nas células beta,
Se a glicose não consegue entrar nas células beta, a sulfonilureia vai bloquear os canais de potássio de forma superficial. E a partir daí, os canais de cálcio conseguem abrir. E aí, esse cálcio liberado vai estimular que essas vesículas se rompam, né, e liberem a insulina. Mas esses fármacos têm alguns efeitos adversos, como hipoglicemia com doses altas, hepatotoxicidade e icterícia, e reações hematológicas e alérgicas. Mas isso é no caso das de primeira geração. Qual é o principal efeito adverso dos de segunda geração? É a hipoglicemia, ok? Pode acontecer também interações medicamentosas. A ingestão desses medicamentos associado com a ingestão de outros que servem para outras coisas, caso o paciente esteja usando, pode acontecer algum tipo de interação. Como eles podem biotransformar a digoxina. Eles podem fazer com que beta-bloqueadores diminuam a liberação da insulina. Um efeito rebote, né? Contrário. A associação, né? A interação deles com AINES, cimetidina, clofebrato, aumentam a hipoglicemia, o risco de hipoglicemia quando eles estão fazendo uso das duas drogas. O cetoconazol e o miconazol também vão aumentar a chance de hipoglicemia. Então, essas são algumas das interações medicamentosas que podem acontecer, certo? E, por último, nós vamos falar das biguanidas. Vamos falar só desses dois, porque são os que os professores da farmaco da Unicristos mais focam, certo? As biguanidas, elas diminuem a gliconeogênese hepática. Então, não tem a síntese de glicose. E a partir daí, há uma redução da glicemia. Vão aumentar, esses fármacos aumentam a utilização da glicose pelo metabolismo anaeróbico, que utiliza muito mais glicose para produzir ATP. E a partir daí, diminuem também a absorção intestinal da glicose. O fármaco mais abordado, né, mais visto quanto a esse grupo das bigonidas é a metformina. A metformina, ela aumenta a captação de glicose pelo músculo esquelético. Ocorre uma ativação da AMPK, certo? Que é a adenosina, monofosfato, proteína quinase, que é uma enzima que atua no metabolismo de carboidratos e lipídios, e que normalmente vão ser ativadas pela adenosina monosfosfato. E a partir daí vão fazer subprodutos do ATP. Essa enzima que a gente acabou de falar, ela tem como resultado o aumento da captação da glicose. E a partir daí vai gerar um aumento da síntese de glicogênio e uma redução da síntese de lipídios e redução da gliconeogênese. A metformina, por mais que as concentrações de ATP estejam normais, ela vai ativar a AMPK. Ao contrário do grupo que a gente falou anteriormente, as sulfonilureias, as biguanidas, elas não induzem o ganho de peso, certo? Mas são contraindicadas nas situações de insuficiência renal, gravidez, doença hepática, alcoolismo e casos de doença hipóxica pulmonar crônica. A metformina, ela é o fármaco preferido contra diabetes tipo 2, certo? Ela é a primeira opção de escolha dos médicos. O histórico dela é bem estabelecido quanto à eficácia. Pode ocorrer perda de massa corporal, né? É importante dizer isso. E é conveniente que seja feita uma dosagem diária da metformina. Só que ela tem os contrapontos, né? Que ela tem muitas contraindicações. É preciso fazer um monitoramento da função renal. E uma coisa muito positiva dela é que ela não tem risco da hipoglicemia. E é isso, gente. Vamos finalizando aqui a aula. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente,
certo? Que nós vamos tentar esclarecer as ideias de vocês. Show? Qualquer coisa é só entrar em contato. Não esqueçam de curtir, né, esse vídeo, esse podcast, e se inscrever também para acompanhar as outras aulas que vão ser postadas aqui. Tchau, tchau, beijo.